Ok, então, iniciada aqui a gravação do evento. Uma boa noite a todos e todas, né? A gente está aqui hoje para assistir mais uma edição aí do ICEI Talks. O ICEI Talks é um evento de caráter técnico, né, e acadêmico, que é desenvolvido aqui pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas, né? Então, nós temos já mais de 100 eventos realizados, todos eles com foco em inovação, né, em temas de interesse da comunidade acadêmica, do mercado, e a gente sempre procura trazer pessoas que estejam trabalhando com soluções e com também tecnologias e conhecimentos inovadores e que tragam algum tipo de impacto, né, na comunidade, seja acadêmica, seja na própria sociedade em si, né? E hoje nós temos aqui o prazer de contar com a presença do Túlio Henrique. O Túlio, ele é o ex-aluno da PUC Minas São Gabriel, onde ele fez os cursos de Sistemas de Informação, foi meu aluno, inclusive, né? E ao terminar o curso, né, ao se graduar, ele seguiu uma carreira dupla, né? Então, atualmente, ele é um profissional do mercado, trabalha na CIT, né? Onde ele desenvolve projetos na área de TI, né? Então, é uma pessoa do mercado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carreira acadêmica em curso. Então, ele está desenvolvendo um mestrado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai falar um pouquinho sobre as duas experiências dele, tanto acadêmica quanto de mestrado, nessa palestra, né, nesse evento. E o Túlio, ele tem uma característica interessante, né, porque seguir uma carreira dupla assim, não é muito comum, né? A gente tem pessoas que saem e vão trabalhar no mercado, tem pessoas que saem e vão trabalhar, vão para o lado da academia, né? Então, ele está seguindo pelo menos por enquanto, né, com essa abordagem aí de uma carreira que está trabalhando com os dois focos, vamos dizer assim, né? As duas possibilidades. Sobre a palestra em si, né, ela vai tratar de metodologias ativas, que eu acredito que a maioria já tem ouvido falar sobre isso, né? Abordagem ágil, que tem uma pegada muito aí na área de gerência de projetos, né? Projetos ágeis, inovadores, e pressure cooker, né? Que é alguma coisa que tem a ver também com design thinking, né? A gente andou conversando um pouco, eu conversei um pouco com o Túlio, né, esses dias aí, para me inteirar dessa abordagem de pressure cooker, né? Antes, quando ele me falou, eu falei, gente, mas isso é panela de pressão, né? Mas aí o Túlio vai explicar para a gente o que é essa panela de pressão aí, tá? Primeiramente, antes de passar a palavra para o Túlio, né, eu quero registrar aqui os agradecimentos a todos os presentes, sejam alunos, ex-alunos, convidados, e ao final dessa exposição aí do Túlio, a gente vai ter um espaço, né, para tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Então, se vocês quiserem anotar, quiserem aí já ir guardando as suas perguntas para o final do evento, fiquem à vontade, e haverá essa oportunidade, tá? Então, é um prazer muito grande receber o Túlio, eu agradeço de antemão a presença dele e passo a palavra para ele. Túlio. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela oportunidade aí novamente, né, Pedro? E vou começar aqui a compartilhamento da tela, antes de começar. Ok. Estão vendo a apresentação certinho? Sim, Túlio. Ok, Certinho. galera, a gente vai ter alguns momentos aqui de interação, viu? Então fique à vontade aí para falar, para abrir o microfone. A gente vai apresentando aqui, a gente vai construindo esse conhecimento conjunto, viu? Novamente, boa noite a todos. E hoje vamos falar um pouco aí
de metodologias ativas, abordagem ágil e o Pressure Cooker, que é a sua aplicação em sala de aula dessas três metodologias, né? Aí no EC Talks e feito por mim aí, a parceria aí da disciplina com a PUC Minas. Vou iniciando um pouco falando de mim. Atualmente, como já dito pelo Pedro, sou analista de sistemas na CIT. Também sou bacharel em sistemas de informação pela PUC Minas, no São Gabriel. E também, atualmente, sou mestrando em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela FMG. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira nos próximos slides, mas aí e trazendo um pouco como eu entrei, né, em contato com essa disciplina e foi no ano passado, no segundo semestre aí de 2022, no qual eu fui aluno da disciplina Criação de Startups, Abordagem Ágil de Problemas de Empresas, e atualmente eu contribuo com a mesma. Eu percebi que tinha uma oportunidade de atuação, de desenvolver alguns trabalhos, alguns conteúdos e também criar uma identidade visual, né? E quem sabe até evoluir na forma dessa disciplina, criando cursos e criando outras formas com ela. E eu conversei com os professores e acabei entrando aí para auxiliar eles. Mas antes vamos começar pelo começo, né? É, a gente sempre começa pelo começo. E eu entrei em 2015 pela PUC Minas, e comecei no curso de Sistemas de Informação. E eu havia saído de um curso técnico no Cotemig e não sabia muito bem o que era a área de TI. Lembro que em 2015 não era tão divulgado como é atualmente. Como atualmente tem pessoas saindo do ensino médio já querendo ser desenvolvedores, já sabe o que é front, o que é back e toda essa questão, né? Mas em 2015 não era tão divulgado aqui no Brasil e pelo menos de onde eu vinha. E eu entrei na PUC Minas como um suporte técnico, né? Atuava nessa área e eu não via assim, não entendia muito bem a área. E só quando eu entrei no curso que eu fui aprendendo que tinha a questão do desenvolvimento web. Então eu quis me especializar nessa área, né? Quis tentar. Só que na época era um pouco complicado, que vocês vão perceber como atualmente, né? Desde o início eu trabalhei e estudei para realizar uma graduação, né? E para fazer essa virada aí, vamos dizer assim, da área de suporte para a área de desenvolvimento, eu vi uma oportunidade num curso aqui na PUC Minas mesmo, em São Gabriel, que era o Estudo de For Business, que aí ele é uma parceria da Microsoft com a PUC Minas. Acredito que tem até hoje, né, Pedro, esse curso. Você pode dizer um pouco? Sim, é uma parceria que continua, a gente ainda tem, né, essa parceria. Inclusive, temos também, tivemos esse semestre agora, tivemos alunos de alguns cursos nossos, por exemplo, jogos digitais, né, concorrendo aí com aquele Microsoft Imagine, aquela competição internacional, foram para a competição internacional, né? Então, a gente tem aí no programa de formação da Microsoft, a gente tem programa de certificação e competição internacional aí de parceria com a Microsoft. Isso continua existindo. Bem bacana. E nessa participação me ajudou muito a conseguir um emprego. Não só ajudou muito, como com uma semana eu consegui um emprego na área de desenvolvimento, que era um estágio, e comecei nessa área, né, como desenvolvimento web. E na época a gente até utilizava uma tecnologia Zemble aí, né, que atualmente a gente não utiliza, a gente utiliza outras. E também foi uma oportunidade na PUC Minas que eu comecei nessa área de lecionar, né, de ajudar os alunos, e foi através da monitoria, né? E essa monitoria eu realizei para o curso de sistemas operacionais. E é bem interessante porque inicialmente eu tive uma dificuldade para compreender o que eram sistemas operacionais, tive dificuldade na disciplina. Só que uma vez que eu peguei, me interessei e eu comecei a ensinar os alunos, né? E um aluno chegou um dia para mim e falou: cara, por que você não dá monitoria? Você está me ajudando aqui, você ajuda um monte de gente. Eu falei, ué, não sei, porque eu não sabia muito bem que tinha essa oportunidade. Conversei com o professor e comecei a dar essa monitoria, e foi bem legal, e foi o que despertou o meu lado, assim, para eu poder ver um pouco mais da área acadêmica, né? Até o momento eu conhecia muito mais da área do mercado mesmo. Bom, e nisso também, agora falando na própria aula do Pedro, né? Foi que eu fiquei sabendo de um hackathon, que é o NASA Space Apps Challenge, que hackathon é uma maratona de programação de ideias que você realiza no fim de semana, né? Eu acho que o Pedro até lembra quando eu foram divulgar na sua sala.
E eu fui um dos poucos que da sala, acho que eu fui o único da sala que tive a coragem de ir lá participar. E foi meu chefe na época, e foi também um outro menino do curso, e a gente acabou saindo aí campeão do primeiro NASA Space App Challenge, que é um hackathon desenvolvido pela NASA e é considerado o maior do mundo porque ele ocorre simultaneamente, né, em várias cidades do mundo. E a gente acabou aí sendo campeão regional desse hackathon. E eu, sinceramente, não imaginava que isso iria acontecer. E foi bem legal aí, porque me ajudou bastante a ter confiança para também ir nesse meio da inovação, que foi algo também que eu sempre venho trazendo aí até na minha realização do mestrado na área, né? E nesse mesmo ano também eu acabei entrando pro diretório acadêmico, diretório acadêmico do Sistema de Informação. Eu fui presidente do diretório e foi bem legal, que lá eu pude exercer bastante sobre liderança, sobre organização mesmo, desde a parte jurídica até a parte de gestão das pessoas. E também tive a oportunidade aí, por ter o nome da PUC, eu acredito, né? E por meio de contato com as pessoas da PUC, conseguir acesso a um intercâmbio aí na Argentina, pela CEP Idiomas, em que a gente conseguiu uma bolsa, eu acho que consegui uma bolsa para estudar espanhol na época, e claro, o nome da PUC, da Microsoft, e todas essas outras coisas que eu realizei, me ajudou muito para conseguir essa bolsa de estudos, né? Bom, um outro fato interessante, eu acho que foi. Estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Sim, Túlio, estamos Ah, ouvindo. beleza, beleza, vou continuar. Eu ingressei na Ecodesk, que foi uma empresa que eu trabalhei um ano e meio, e foi bem interessante porque eu estava numa outra empresa, então realizei um trabalho na PUC, e nesse trabalho acho que eu desempenhei bem, liderei o pessoal, motivei a galera, e uma pessoa que estava dentro do meu grupo era uma pessoa que era dona da Ecodesk, era o dono da Ecodesk. E ele gostou da forma que eu atuei e ele me chamou para trabalhar com ele. Então aí foi bem interessante aí que arrumei uma boa oportunidade do mercado dentro da sala de aula, sem saber, né, da forma aí. Eu acho que é bem importante aí, pessoal, até uma dica que eu dou, esse networking que você tem na universidade, das pessoas. Adicione no LinkedIn, conversa, que faz bastante diferença, fez diferença para mim. Depois eu ingresso após formar na CIT, que é onde estou atualmente como analista de sistema, e também ingressei aí na Universidade Federal de Minas Gerais, no mestrado, primeiramente de Ciência da Computação, e após no curso de Inovação Tecnológica, que eu acredito que agora tem mais a minha cara, né? Que na forma que eu acredito e do que eu posso desenvolver. E eu até coloquei aqui o meu TCC, que foi Sistematização e Modelagem de Processos para Diretórios Acadêmicos, que foi um que eu realizei aí no final, porque ele me ajudou em muito, que é uma outra dica que eu dou para o pessoal levar a sério, né, a realização do TCC, porque além de ser sua contribuição científica, né, foi algo que me ajudou muito no ingresso no mestrado, e também, agora em 2023, ele vai ser publicado aí pela revista Abacus, que é a revista da PUC Minas. E, inclusive, hoje eu recebi e-mail para fazer algumas atualizações nele e esse trabalho de artigo de desenvolvendo ele, né? E nisso tudo eu queria dizer que tudo isso teve relações, né, das conexões que eu tive aí com a PUC Minas e que me ajudou bastante aí, e por isso eu faço aí, tento estar envolvido aí, porque foi algo que realmente mudou minha vida e me deu muitas oportunidades, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho da disciplina atual, né, que é a criação de startups, abordagem ágil de problemas de empresas, que é a disciplina que eu estou auxiliando no lecionamento e na criação de identidade visual e na sua divulgação. E ela é uma disciplina realizada na FMG para alunos de graduação e pós-graduação.
E ela é aplicada para diversos cursos, como sistema de informação, física, inovação tecnológica, química. E é bem interessante porque, se você observar, ela é bem interdisciplinar, com vários perfis, e envolve, inclusive, graduação e pós-graduação, algo que eu acho que é mais complexo, normalmente, em universidades nessa realização, né? E os profissionais, por exemplo, a gente tenta fazer com que os pós-graduandos sejam os líderes desses grupos, né? Porque a gente acredita que eles têm que ter um papel de liderança aí na formação, nos grupos, mas nada impede também que os graduandos também administrem seus grupos e deem e guiem, né, os projetos como eles vão ser realizados. Só um momento, vou pegar uma água aqui. Bom, a ementa da disciplina é um enfoque dinâmico e interativo, numa aprendizagem ágil, no qual as equipes de estudantes são expostas a problemas reais e, nesses problemas reais, eles apresentam as possíveis soluções. A gente envolve empresas consolidadas, algumas não consolidadas, algumas startups, de diversos perfis, para que os alunos fiquem expostos a esses problemas e tentem solucionar, né? E isso na cocriação sobre pressão, que é o pressure cooker, na resolução de desafios. As equipes elas participam de palestras, workshops, aulas com os professores, painéis e mentorias que a gente trazem aí no decorrer da disciplina. Bom, os organizadores da disciplina é o Daniel Fernandes Macedo, que é professor no Departamento de Computação da FMG e doutor em Ciência da Computação pela Université Paris. Eduardo de Campos Valadares, que é professor do Departamento de Física da FMG e doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E eu, que sou analista de sistemas e mestrando em inovação tecnológica e propriedade intelectual na FMG. Eu acho que é bem interessante trazer isso, porque foi com eles que eu cheguei, falei como que a gente poderia melhorar, eles super toparam, e você percebe aí que no perfil, desde o perfil dos professores, tem uma interdisciplinaridade, né? Que é no departamento de computação, departamento de física, e um outro que oriundo aí dos sistemas de informação, realizando uma inovação tecnológica como mestrado, né? E na disciplina a gente traz essas três abordagens, né? Que é a metodologia ativa, a abordagem ágil e o pressure cooker. E agora a gente vai discorrer um pouco sobre cada uma e de como elas são aplicadas aí na disciplina e fazem essa diferença. Bom, eu queria trazer um questionamento aqui para a galera, né? Quem aqui já ouviu falar de metodologia ativa? Vocês podem levantar a mãozinha aí ou falar. Bacana, alguns. Tainá, o Pedro, levantaram aí. É o Igor. Bacana. Então a gente vai repassar aqui. Metodologias ativas, né, são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, né? E como eu disse anteriormente, elas participam por meio de problemas e situações reais do seu dia a dia ou do mercado, né? E realizam tarefas que estimulem a pensar além, a terem iniciativa, serem responsáveis pela construção do conhecimento e debaterem. Eu até trouxe esse gráfico que é bem interessante, né? Que é uma teoria de William Glasser que diz que nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Isso, e a gente tenta fazer com que o aluno tenha todas essas oportunidades no decorrer do curso, incluindo disponibilizando algumas aulas em que eles possam lecionar alguns temas, né? Como, por exemplo, tem uma aluna de pós-graduação que vai lecionar sobre luxo e moda, né? É um tema, um mercado aí que pode trazer alguns desafios também para a gente poder trabalhar na disciplina. Bom, e nessa forma de metodologia, o professor ele é o coadjuvante no processo, né? E o estudante ele é o protagonista, trazendo aí seus, seus debates, seus desafios, suas formas de solução. E alguns modelos que a gente utiliza é o aprendizagem baseada em problema, né? Sala de aula invertida, aprendizagem baseada em times e o design thinking. Eu lembro muito bem que eu
Muito dessas já são aplicadas quando eu estudava, eu acredito que são aplicadas até hoje aí, até mais, né? Que tem diversos modelos aí de metodologias ativas na PUC também. Mas nessa disciplina a gente busca trazer esses 4 em especiais, começando pela aprendizagem baseada em problema, que é o foco aí nosso que a gente aplica situações reais aí no mercado, né? Problemas para construção de novos conhecimentos de forma colaborativa. E não vou falar muito, vou mostrar aqui um vídeo rápido em que para os alunos aqui visualizarem um pouco sobre o tema. Vou até conferir aqui, se vocês tiverem ouvido, vocês me dão um sinal de ok, por favor. Estão ouvindo? Tá sem som, tudo. Ok. Só um momento. Agora sim. Aí. Opa, agora pronto. Vivemos a era da informação, uma época que nos convida a sermos mais críticos, criativos e dinâmicos, abandonando antigas formas de armazenar e reproduzir o conhecimento. Para atender melhor estas novas demandas sociais, surge um novo método de ensino, a aprendizagem baseada em problema, ABP. Ao contrário do método tradicional, a ABP valoriza o aprendizado por meio do pensamento crítico reflexivo. É a valorização da capacidade de aprender e aplicar conhecimentos na solução de problemas concretos. Na ABP, o professor deixa de transmitir as informações e passa a mediar a aprendizagem do estudante. Esta estratégia educativa